Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Pra Fazer Direito. Hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber meu grande amigo João Paulo Bentes, acompanhado da doutora Larissa, que já é de casa, né? Já está aqui na segunda vez. A gente não conseguimos a primeira vez. Na verdade, a gente evoluiu bastante na primeira vez, né? Falamos bastante sobre o tema e estamos trazendo o tema novamente para trazer esclarecimento à população, haja vista que trouxe um benefício muito grande, até mesmo frente à questão da judicialização. Hoje a gente percebe que o judiciário ele enfrenta uma demanda cada vez mais recorrente de processos judiciais. E até mesmo na entrevista com a desembargadora Luzia Nádia aqui, então, mediante a isso, deparamos que é necessário hoje criar ferramentas para que não tenha esse número tão grande de processos. E fica aquela colocação, que eu até vi uma frase ontem do Papa, que eu gosto muito. Precisamos criar mais ponte do que erguer muros. A gente percebe que nos processos judiciais a gente está erguendo muro e não fazendo as composições. E nesse mecanismo, nesse momento dessa portaria do CNJ, não sei se posso chamar assim, ela exatamente trouxe essa percepção, que a gente pode fazer as composições, a gente pode judicializar menos. Então, mediante a isso, eu acho interessante não só ter esse procedimento, como também compartilhar com as pessoas comuns. Porque essas pessoas que vão usufruir desse momento, que vão poder, de fato, exercer esse direito de fazer extrajudicialmente. Então, qual o impacto você, doutora Larissa e doutor João Paulo, vê sobre a questão dessa resolução do CNJ, que proporcionou essa questão da desjudicialização? Agora saiu. Bom dia. Posso começar? Pode começar, doutora. Bom dia, é um prazer enorme retornar aqui. E esse tempinho que a gente teve desse retorno, dessa volta, que a gente não conseguiria esgotar os temas no nosso primeiro encontro, que é muita coisa que a gente quer falar. Coisa, né, a gente teve essa novidade aí da resolução 571, que a gente pode trazer, saiu do forninho agora, super nova, muita gente ainda nem conhece. E doutor Paulo, doutor João, uma honra dessa vez estar Obrigado, aqui doutora. compartilhando esse também. tema com o senhor. A gente vai falar de testamento. Doutor Paulo falou até do Papa, o Papa deixou testamento, né? O Papa deixou testamento não patrimonial. Ele falou sobre a questão do enterro. Sim. Isso foi bacana, né? Porque a gente está vendo aí o direito sucessório em todos os momentos, em todos os lugares. Então, é muito legal. E essa resolução 571, com esse movimento da desjudicialização, mostrando que é possível. E aqui a gente vai contar casos que até antes de sair a resolução, a gente já puxava... aplicando essa resolução. Aplicando, porque é assim que muda, né? Eu acho que não é só a lei, porque a gente sabe que a lei tem um processo muito mais rigoroso para ser alterada, e aquele estudioso que não abre a mente para olhar Código de Normas local, Código de Normas nacional, que é o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, provimentos, resoluções e fazer, né, esse diálogo das fontes, não aplica bem o direito, porque um desavisado que lê o artigo 610 do Código de Processo Civil vai achar que não pode ir no cartório. Nunca pode. Fazer inventário se tiver um testamento. A gente sabe que não é bem Larissa, assim. Foi muito interessante, porque, na verdade, nós tivemos um caso, né? Bem recente. Um caso foi final já, no meados de 2024, e antes dessa resolução 571, né, de 2024, que alterou a resolução 35 de 2007, que permitiu, por escritura pública, inventários extrajudiciais, divórcios, dissolução de união estável, partilhas, etc., foi super interessante, né? Porque na verdade, eu tive um caso concreto que era, na verdade, os herdeiros, vários irmãos e a companheira. A pessoa deixou um testamento particular, não foi o público, que é o usual, que tem que ter o tabelião junto ao cartório de notas, com a pessoa presente, para ler em voz alta, com as testemunhas também capazes, tudo direitinho. Então foi um caso bem diferenciado. Um cartório, foi um testamento particular que apareceu, já estávamos, na verdade, começando o inventário extrajudicial, todos os herdeiros capazes, todos os herdeiros em consenso, unânime, sem discórdia, sem briga nenhuma. E aí o que aconteceu? Quando a gente já estava prestes a finalizar esse inventário, nós observamos uma observação em minúscula, né? Por ser testamento particular, a gente pediu a certidão
de testamento, não apareceu saiu, nada, só saiu nada. público. Você lembra? E aí, simplesmente, o que aconteceu? A gente teve que fazer a abertura e pedir o cumprimento, a homologação judicialmente, né? Só que, por ser particular, é um pouco mais complexo. Até mesmo o nosso judiciário, às vezes, ele se estranha e fica com dúvida. Sim. Porque chega sempre lá, doutor Paulo, praticamente o testamento público, Isso. né? Que é feito em Mais cartório, comum. que tem uma garantia jurídica realmente de eficácia. A desvantagem que eu posso lhe garantir em relação ao testamento particular tem que cumprir os requisitos, no caso, né, do Código Civil e do Código de Processo Civil, tá? Herdeiros capazes, obviamente tudo bonitinho, tem que ter 3 testemunhas que antes do Código Civil de 2002 eram 5, Eram 5. e depois ficou 3 testemunhas maior de idade, 18 anos, capazes, tendo que ler e podendo ser feito de próprio punho, que é essa que é a pergunta que todo mundo fica em dúvida, ou em processo mecânico, tá? Não exigindo que seja feito diretamente, no caso, num cartório, tenha a presença de um tabelião, de uma tabelião, para que tenha validade. Só que a dificuldade é essa. Ele pode ser carregado de vícios, de erros, e aí o que acontece? É muito fácil de impugnar, até mesmo o MP impugnar. Só que quando teve esse nosso caso, eu protocolei essa ação, judicializei, né, para pedir a abertura e cumprimento do testamento particular, salvo engano, foi 25 de julho de 2024, tá? A resolução 571, que alterou a 35 de 2007, ela saiu praticamente na verdade, foi um recurso especial, eu vou deixar aqui bem claro para vocês, da terceira turma do STJ, que foi um pedido de providência desse recurso, e aí o que aconteceu? A ministra Alda, ela simplesmente veio com uma análise muito interessante e muito sábia. Ela pegou o artigo que a doutora Larissa falou, que é o 610 do CPC, né? Obviamente que não poderia existir inventário extrajudicial, né, por escritura pública. Primeiro tinha que ser feito o quê? Judicialmente. Não tinha essa possibilidade. E aí a ministra Alda falou, não, olha, a gente utilizou o quê? O princípio da autonomia de vontade, os herdeiros maiores capazes, deixando aqui bem claro, né? E outra coisa, o parágrafo 1º do artigo 610 do CPC. Foi isso que ela utilizou como antinomia. E aí ela, claro, fundamentou de forma muito inteligente e serviu como um julgado que já estava sendo aplicado em alguns tribunais do Brasil, como o Tribunal do Rio Grande do Sul e o Tribunal de São Paulo. E, felizmente, nós tivemos, antes dessa resolução também, a autorização que saiu em novembro, né, transitada a julgado, tudo bonitinho, após a audiência de abertura, com todos os herdeiros, obviamente, presentes, obviamente sem discórdia, sem nada, que foi autorizada essa abertura e homologação e a finalização, que foi o que eu pedi na petição, junto a um cartório de notas, que foi o cartório da doutora Larissa, o cartório Chairman, né? Então nós fomos assim, o primeiro caso de abertura de testamento com finalização de inventário extrajudicial com testamento particular, que essa foi essa dúvida, que até mesmo a doutora Larissa falou assim, olha, João, é complicado, porque tu sabes que é cheio de vícios o testamento, mas neste caso não tinha vícios, né? Teve o Ministério Público, isso é importante falar, dessa resolução, todo mundo está com dúvida, 571 de 2024, ela trouxe inclusões, algumas alterações na resolução antiga, na 35 de 2007. E com isso, o artigo 12A e 12B, o 12B então que fala do testamento. Inclusive, a pergunta que pode ser surgida lá para frente, a doutora pode explicar perfeitamente, é o quê? Pode fazer o inventário extrajudicial com testamento particular ou público, tá? Que é importante frisar isso. Com menor incapaz ou com um idoso que está com uma demência, com Alzheimer, que tem que vir com um processo de curatela, segundo pode, tá? Então é muito interessante. Agora sim, o que eu quero perguntar para a doutora Larissa, aqui doutor Paulo também com você, é a dúvida de qualquer pessoa. Doutora Larissa, como tabelião de notas, né, do ofício de notas, como é que foi a tratativa para que, obviamente, o MP acatasse e aplicasse, juntamente com os cartórios de notas aqui no estado do Pará, essa resolução 571 de 2024. Esse caso foi fantástico. Eu, particularmente, trabalho diariamente no cartório com testamento público. Então, quando nos chegou uma informaçãozinha ali na certidão de óbito, declarada pelo declarante do óbito, do falecimento, de que o falecido deixou testamento, e não encontramos esse testamento não na certidão nacional, que testamento era esse? Que a gente não podia desconsiderar essa informação. Era um testamento particular,
feito em casa muitas vezes. E hoje a gente trabalha muito, muito com tecnologia, Sim. com vídeo. Fazer um vídeo aqui manifestando a minha vontade é uma prova mais robusta se tem uma coação, se não tem um vício em relação àquele testamento. Mas não tínhamos isso. Não. Era antigo, feito num 2015. um papel ali que a pessoa... E como será que foi aquele momento dessa manifestação? Lá na casa desse testador, com as 3 testemunhas, será que tinha coação? Não tinha? Estávamos falando antes de iniciar a responsabilidade desse magistrado para ele poder falar: esse testamento é válido, ele cumpre os requisitos materiais e formais. E foi muito bem fundamentado, né? Porque eu acho que o advogado, nesse momento, é crucial. Porque o advogado que vai mostrar para o juiz o que foi que aconteceu naquele dia, naquele momento daquele testamento, para o juiz se sentir seguro e confiante em aplicar a lei. E deu super certo. Para mim foi uma novidade, um testamento particular que a gente viu ser aberto, cumprido em juízo, e terminamos por via cartório, o inventário extrajudicial. E agora, com a inclusão do artigo 12A, ele que fundamenta a possibilidade do inventário em cartório com herdeiro menor incapaz. Isso a gente tinha em 8 estados do Brasil a previsão local nas suas normas estaduais, e o Pará não tinha, não podíamos fazer até agosto de 2024 inventário em cartório com herdeiro menor ou incapaz. Então, para nós foi um avanço a resolução 571 aqui no estado do Pará, que permitiu. E atenção que não é só o herdeiro, o descendente, na maioria das vezes, que pode ser menor ou incapaz, mas sim o meero, um companheiro, um cônjuge, ele pode ser interditado, ele pode sim ser o incapaz e pode ser feito em cartório. Hoje, o que o CNJ fez? Publicou a resolução 571 e deixou a cargo dos ministérios públicos locais, cada município aqui em Belém, com qual MP que a gente vai falar? No interior do Pará, com qual MP que a gente vai falar? Vai distribuir para o local do tabelionato de notas, para aquele do local do falecimento? Essas dúvidas surgiram. São Paulo, para variar, foi o primeiro, então a resolução saiu em agosto. Em setembro, São Paulo já publicou a sua norma por São Paulo, falando como que ia ser esse procedimento. Doutor, não trouxe grandes novidades, não mudou muito ali do que já tinha falado a resolução 571, só colocou uns prazos. Então, o cartório, que é o cartório que comunica, isso é muito importante, porque o advogado pergunta: sou eu que vou lá no Ministério Público dar entrada nesse inventário? É uma dúvida que todos nós que atuamos. Porque eu quero, né? O advogado quer, o tabelião quer, porque o advogado vai diligenciar lá no Ministério Público para ele dar essa manifestação favorável. A gente fala, não. Isso, o provimento, né, locais, e a resolução 571 é muito clara de que é o cartório que vai dar entrada, que vai peticionar no Ministério Público falando: MP, estou com um inventário que tem um herdeiro menor incapaz. Autoriza? E aí, o cartório vai diligenciar esperando, aguardando essa manifestação. Em regra, são 15 dias. Eu fiz o primeiro inventário com herdeiro menor aqui da capital e eu consegui em 5 dias essa manifestação favorável. Porque foi o primeiro caso. O MP foi incrível nessa participação, porque até hoje, a gente já tem aí alguns meses de que saiu essa resolução, não temos um fluxo, um padrão uniforme aqui no estado do Pará de como vai se dar. A gente sabe que, pela resolução do MP, né, do Conselho do MP, eles falam que tem que ser de forma eletrônica. Mas eu cheguei com o meu processo lá físico, porque eu tinha que protocolar, e o eletrônico. Hoje, o Colégio Notarial do Estado do Pará mandou para todos os cartórios o e-mail de todos os responsáveis, representantes, promotores do Ministério Público do nosso estado do Pará. Então, hoje, a gente manda para o e-mail, quando temos um inventário com herdeiro menor ou incapaz. E aí, o Ministério Público, nesse prazo de 15 dias, deve devolver para o cartório. E aí, podem acontecer 2 coisas. Ele fala, manifesto favoravelmente, vamos, então, lavrar essa escritura. 2, não concordo, para tudo. Vamos arquivar e vamos perguntar para o juiz, e aí? Porque ele não concordou. E 3, cartório, tô com dúvida aqui numa coisa que você escreveu. Complementa?
Aí o cartório devolve com essa, o cartório corre no advogado, me apresente isso aqui que o Ministério Público está exigindo. E a gente devolve para o Ministério Público. Então, esse fluxo hoje, nesse momento, ainda não temos formalizado. Mas a tratativa é online e a gente está ainda mandando por e-mail, diligenciando cada... Agora sim, aqui na capital a gente tem mais de uma vara que pode acontecer, né? Que pode ser distribuído. No interior, às vezes, é vara única. Então, assim, é aquele promotor. Então, acho que a comunicação fica até mais fácil, né? De fazer um prazo menor, falar... E outra coisa também, nós somos obrigados, por determinação da Resolução 571, a fazer uma partilha igualitária. Igualitária, é isso que fala. Tanto é que isso não é só igualitária, doutora. É determinando que em cada bem o incapaz ou o menor vai ter direito em cada bem. Então não adianta falar, tem 2 bens do mesmo valor avaliado pelo auditor da ACEF, ficam para mim e para você. O colega que chegar com uma petição no inventário, o cartório já tem que até você, não, é aquela coisa. Também tem que estar, obviamente, esperto, né, ligado, vamos colocar a palavra essa aqui, nessa resolução 571. Se não, obviamente, suscitar, se não colocar e não cumprir as determinações do artigo 12... Vão negar, né? Vai perder tempo. Não tem nem como. O Ministério Público ele vai negar de imediato. Se não for igualitário, se não for de forma cristalina, não vai ser acatado pelo MP. Mas tem umas coisas... O que pode ser feito para a questão da prevenção, para trazer segurança jurídica para esses casos, para não ocorrer invalidações futuras? Pois é, isso que eu ia falar. A gente adora quando vem novidade. Mas a gente também sempre quer ir além, né? Então veio a grande novidade de fazer inventário com herdeiro menor incapaz. Perfeitamente. E como que a gente quer ir além? Como que o advogado chega no cartório e fala, mas não dá para fazer assim? E eu acho fantástico isso. Eu tô doida para que aconteça. Mas será que a gente deve ousar? Será que a gente consegue? E bater lá na porta do MP? Sabe o que é? O nosso objetivo é não lesar o menor. Então ele tem que ter direito a receber o seu quinhão por lei, de cada bem, fração de cada bem. Sim. Mas e se o outro herdeiro, um irmão, fala, quer saber? Eu vou doar minha parte, vou ceder gratuitamente. Uma cessão de direito, no caso, né? Vou ceder Tem 3 irmãos. Sim. E um é menor. Um deles fala, tadinho do meu irmão, eu vou ceder para ele. Ou seja, esse menor ganharia não só o que ele tem direito por lei, e mais o quinhão do outro irmão. Não pode? Pela resolução. Mas o irmão menor ou maior? O menor vai ganhar mais. Não, mas uma sessão gratuita para ele. Mas, Paulo, pela resolução, isso que a doutora Alice está colocando essa... Será que a gente pode? Na resolução 571, diz que é de forma igualitária. Idêntica, no caso, a partilha. E garantindo em cada bem Isso. a fração que ele tem direito. Isso. Poxa, difícil isso, né? Porque o objetivo... Mas a autonomia da vontade, né? Presta atenção. Essa resolução... Ela surgiu, na verdade, e a fundamentação na terceira turma do STJ... Então, não, mas eu entendo o seguinte, a percepção leiga. Sim. Se a pessoa está ali, o princípio, a modulação, Sim. deve ser dividido igual. Porém, entretanto, tem que ter autonomia da vontade. Se eu tenho a vontade de declinar esse direito em prol de um menor, nada poderia impedir. Será que se a vontade não está viciada? Isso, será que vai falar, tá errado? Essa doutora está falando. Será que a aplicação da norma de forma cristalina vai ser acatada ou vai ser desacatada pelo MP? Será que advogado, cartório MP, podemos dar as mãos e legislarmos nesse sentido, dando um passinho além do que a resolução 571 previu? Então, não estaríamos lesando o menor. Não, mas aí a leitura depende. Como o Kant fala, todo ponto de vista é visto de um ponto e a gente não consegue analisar aquilo na constância como se é de fato. Sim. Então, partindo dessa premissa, eu acredito que o que está exposto ali é que deve ser dividido. Mas lá também não existe uma cláusula impeditiva de doação. Vai estar sendo dividido e está sendo doado. Perfeito, mas a divisão ocorreu. Exato. A divisão ocorreu. E igualitária. Mais ainda. Então foi feita a divisão igual. Olha, porém, foi feito posteriormente a cessão do direito. O caso formalização. Mas a minha minuta de inventário, concessão que eu vou mandar para o MP aprovar. Mas se a gente for pensar, vai ter direito material e direito formal ali. Perfeito. O direito material vai estar atrelado à questão de divisão igual. Sim. Ok? Foi feito isso. Essa divisão está lá na pelo materialidade. princípio da Saizine, cada um já recebeu seu quinhão por lei. Porém, eu estou declinando desse meu direito em prol de outro. E não a vejo minha problema partilha algum. final fica
desigual, o menor recebendo mais. Então, essa questão de falar que está legislando é questão de interpretação, não Sim. existe isso. Pois Então, é, será porque que poderíamos essa fazer hipótese que a doutora Larissa aqui suscitou, né, cogitou, trouxe como uma sugestão aqui de se pensar, de trazer essa pulguinha atrás da orelha em relação à resolução, é muito pertinente e interessante. Porque o que é que acontece? Como ela falou, no caso que eu trouxe aqui o menor é capaz... Você viu como é que eu gosto de polêmica, né? Falou de Vai, polêmica, eu já apareço na hora. Doutor Paulo, vai receber, obviamente, uma parte maior, porque um irmão não precisa e está querendo, de vontade própria, autonomia da vontade, doar, ceder a parte dele daquele quinhão. É mais ou menos isso que ela colocou. Se você for de forma literal para a aplicação da norma, não pode. Porque ela fala que a divisão a ser feita da partilha é igualitária. Tá? A resolução 571 fala isso. Igualitária. Então, mas a divisão foi feita igualitária. É isso que eu estou dizendo. É o seguinte, eu não vejo afetar de fato a materialidade dessa norma. Por quê? A divisão está sendo feita igualitária. Não existe a não divisão. Ele não está sendo prejudicado. Não, está sendo feita a cessão depois. Para você ceder alguma coisa, você tem que ter. Então, teoricamente, se eu estou cedendo, eu já recebi. Como é que eu vou ceder algo que eu não tenho? Não, nem tem como. Só se você renunciar, e não é o nosso exemplo é exceção. Entendeu? Então, ou seja, eu não vejo... isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu tenho um caso para trazer para vocês de um colega, porque assim, né? A norma veio final do ano passado, não foi nesse ano. Um colega de São Paulo manifestou nos grupos de estudo que nós temos, os tabeliães, que ele pediu para o MP, cidade do interior de São Paulo, pediu para o MP o seguinte: eu posso pagar o quinhão do menor com nua propriedade? Então, assim, um vai ser dos herdeiros, um menor. Um vai receber do bem o usufruto, o outro vai receber a nua propriedade. Atribui 1/3 para um, 2/3 para outro. Então, ele teria direito a 50%, mas ele vai estar ganhando mais ainda. O MP concordou e foi feito. São Paulo, né? São Paulo. Os registradores de imóveis do grupo pegam e falam, mas eu não registro. Porque a resolução 571 não fala isso. Não fala isso, entendi já. Então, não adianta nem advogado, tabelião e MP darmos as mãos. O registro de imóveis ainda pode chegar e falar, mas eu não registro esse título. Não estou acatando, pronto. Porque eu entendo que a resolução 571 não permitiu. Então, isso é fantástico, porque essa pulguinha que a gente lançou aqui foi realmente para a gente ouvir o posicionamento do Dr. Paulo. É incrível, só que eu fico pensando se nesse momento de novidade, se nós devêssemos esperar, deixar acontecer em vários casos, seguindo a literalidade da resolução, e depois nós vamos ousar um pouquinho, combinado previamente com o Ministério Público, olha, vou trazer aqui, tudo bem? Do que agora, nesse momento, chatear o Ministério Público e levar um não, e ele fala, poxa, mas o tabelião advogado não leu a resolução, não sabe que não é assim? Eu vou declinar, vou falar que não. A sua indagação, a sua pulguinha atrás da orelha, né, que a gente colocou aqui o posicionamento, o doutor Paulo veio de forma brilhante, sempre ele vem, obviamente, trazendo também, obviamente, a pulguinha, além da pulguinha. É peso e medida, né? E aí eu vou te falar doutor Paulo, eu vou só te relatar aqui um caso, outros casos. Tem alguns casos também que estão praticamente, eu tive que vir com pedido de curatela, né? São, na verdade, idosos que estão com Alzheimer ou com um processo cognitivo realmente complicado. João, até vou aproveitar essa deixa, então. Como é que fica a questão dos vulneráveis e dos hipossuficientes nessas questões tratadas em cartório? Que é para essa linha que você está indo. Pode dar continuidade, é só para... Olha, isso aqui a doutora Larissa vai trazer que também existe portaria, porque tem gente que pensa nisso, né? Chega com a gente como advogado e fala, doutor, eu não quero fazer, eu gostaria de fazer por ser mais célere, mais ágil, mais rápido, só que eu não tenho condições de arcar com todas as custas de cartório e todas as custas em relação aos impostos, porque tem o TCMD, junta Cefa, tem o ITBI, junta Cefim, e tem também no caso, né, que se for imóveis muito antigos, aqui que está acontecendo na prática, aqui no nosso estado do Pará, se for imóveis muito antigos, a gente vai ter que vir com resgate de enfeiteuse, junto à CODEM, né, que é um procedimento também que não é tão rápido como deveria ser. Demora bastante essa emissão, eles mandarem um perito fazer a avaliação para poder emitir e você pagar também esse imposto. Quem paga? Se não tem condição, quem paga? Para as pessoas que estão nos ouvindo entender. Aí existe portaria, inclusive, na parte notarial, que traz, obviamente, até isenções.
dependendo de valor, de limite, dependendo também de quantidade de bens. Ou seja, também dá para se fazer uma pessoa que é hipossuficiente, como tu estás falando, vulneráveis. Não é o caso de só a pessoa que tem condição para arcar com custa, no caso de cartório, de notas, com custas, porque vai exigir cartório de notas, cartório de imóveis, né? É só para te explicar, é tão complexa essa matéria que a gente ficaria aqui, acho que mais de semana falando. E não é só declarar também, né? A Não. pessoa chega com um carrão, me fala um carro caro aí que eu não entendi. Carro, Porsche. Porsche, para na frente do cartório com Porsche. Pisa lá e fala, vou pagar, quero gratuidade. Não dá. Então, mas eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Pois, às vezes uma pessoa pode herdar um valor alto, um patrimônio grande. Quem herda muito, paga muito. Então, porque quem herda isso, muito... mas é o seguinte, eu não tenho condição nesse momento. Sim. O que pode ser feito? Vamos fazer uma venda, então, antecipada Isso. dos bens do espólio para Pode vender capitalizar. um bem, extrajudicialmente. Agora, Eu participei de uma... Agora- Tem outra, se deixou dinheiro em conta, com termo de nomeação de Sim. inventariante, tira o dinheiro, já pode. Não pede, precisa esperar o já inventariante. libera de imediato. Agora tem E- que ter o tempo adiante. Doutora Larissa, doutor João, como que é feita essa questão da liberação? Vamos lá. Para as pessoas São muitos leigas, assuntos, muitos assuntos. para as pessoas leigas que estão nos ouvindo, porque eu acho interessante, porque já me fizeram essa pergunta por diversas vezes. É verdade. E acredito que eu já até liguei para a doutora Larissa para perguntar sobre esse tema. Mas para poder compartilhar, eu vou fazer a pergunta novamente. Eu estou herdando agora, Certo. estou me tornando inventariante. Nesse momento, eu não tenho condição de arcar com nada. Só que eu estou vou adquirir um robusto patrimônio. Sim. Como que eu posso fazer para dar andamento a esse inventário, se eu não tenho valor em mãos? Quais são os passo a passo que pode ser feito? Eu tenho dinheiro em conta e tenho patrimônio. Inicialmente, eu imagino que Inicialmente, você vai ter que fazer a abertura do inventário. o termo Tá. de nomeação de O inventariante... termo de nomeação do inventariante é o principal, porque sem ele, você não pode... Ah, eu sou filho. Ah, eu sou marido da Decujos. Não interessa. Qualquer instituição, inclusive se for autarquia, se for algum público, vai exigir o termo inventariante. E o que tu falaste, é tão importante esse assunto, Paulo, porque não é só... Você não recebe só o ativo, só o lado Recebe o positivo. Você também recebe o passivo em relação ao espólio do Decujos. E antes de herdar, antes de dividir, tem que pagar Tem os que pagar credores. dívida. Tem os credores aí no caso. Então, o que acontece? Nesse momento, você tem que ter esse tempo, fazer a abertura do inventário, pegar o termo inventariante e correr atrás do ativo e do passivo. A pergunta é, se eu não tenho condições, eu herdei o ativo, no teu caso, a tua hipótese aqui, um valor absurdo, só que eu não tenho condições de pagar os impostos, pagar a taxa cartorária, o que vai acontecer? Você vai ter que vender um desse patrimônio, Não vai deixar de receber. Autorização O primeiro ponto é esse. para poder simplesmente seguir com o inventário. Essa Então, autorização de venda. Ok, vamos lá, vamos tentar aqui para ficar bem claro. tá. Aí eu tenho um imóvel e tenho dinheiro em conta. Se eu optar por vender o imóvel, eu preciso de uma autorização judicial ou apenas através do cartório? Então vamos lá. A gente tem aí duas formas que a gente pode resolver a vida dessa pessoa que tem muita coisa para receber, mas não tem hoje condições de arcar Perfeito. com as custas do cartório, os impostos, honorários de advogado. Tudo. Primeiro que antes da resolução 571, o que dizia a resolução 35 lá por volta do artigo 11, que trata da escritura prévia de nomeação de inventariante. Porque essa é uma diferença até do judicial para o extrajudicial. No judicial, me corrijam se eu estiver enganada, vocês que militam no Poder Judiciário, abre-se um inventário e Perfeito. dentro do inventário nomeia-se o inventariante. Isso aí. No cartório, não. Não precisamos abrir o inventário. Podemos fazer uma escritura autônoma Perfeito. prévia de nomeação de inventariante. O que ela podia fazer? O inventariante deixava os poderes do termo, só que ele administrasse os bens. Não podia sacar nada, no máximo tirar um extrato ali de quanto tinha na conta. Houve uma mudança antes da resolução 571, que alterou lá o artigo 11, o parágrafo Sim. da resolução 35, e falou: agora, para viabilizar os inventários de quem não tem como arcar, Condições. para pagar o cartório e para pagar a cefa aqui no estado do Pará, para pagar o imposto, ele mudou a redação e falou: para pagar o imposto, o ITCD, e para pagar o cartório, pode tirar o dinheiro do banco. Só esses dois. Depois houve uma outra alteração, que é a vigente, falando, tirou a palavra emolumentos
e emolumentos cartorários e Isso. ITCD e colocou despesas. Foi. E eu entendo que entra o advogado também. Essa é uma Ou polêmica, seja, né? O advogado pode receber pelo dinheiro que foi levantado pelo termo de nomeação de inventariante? Entendo que sim. Quando trocou a norma e Foi. colocou a palavra Despesas, despesas, entrou ITCD, entrou todas as IPTU atrasadas. Aí vem a Despesas. pergunta. Você entende que sim. Eu entendo. Agora, se o banco vai tirar. vou entender. Essa que é a pergunta. Porque a gente Ó. percebe que muitos advogados fazem a diligência até o banco E o banco quando vai fazer nega. o levantamento dos valores, o banco entende. Isso. Autorização judicial. Isso é Era muito que eles faziam, complicado, era. porque quando a norma mudou, logo que a norma mudou, as pessoas voltavam ao cartório e muita gente reclamava: olha, o banco não está sabendo. Então, olha, eu imprimia a norma, eu grifava, você vai levar lá. E aí começou a parar de voltar. Então, foi uma novidade para o banco. E ele começou inicialmente Foi a liberar recente. para o ITCD e liberar para as custas do cartório. Foi. Pediam para a gente até um orçamento para ele liberar aquele valor. Uma comprovação que eles A Cefa vai dar quanto? Aí pedia o boleto da Cefa para liberar aquele valor. Agora não. Agora, quando coloca despesas, É geral. eu entendo que é geral e é qualquer valor. Isso é para levantar dinheiro. Sim. Agora, se ele quer vender um bem, a gente também já tem chamado pela doutrina, pelos Já. notários, de alvará extrajudicial. Perfeitamente. Que é o quê? A venda de um bem do espólio antes do inventário. Perfeitamente. Isso já é possível. Já. Então, a gente pode fazer também essa venda e aí ele vai capitalizar. Agora, é importante falar para esse comprador que o inventário, pelo princípio da continuidade, vai ter que existir. Vai ter que existir, Então, vai não ter é que só provar. fazer a venda do bem. Inclusive, esse bem vendido, ele vai ter que ser arrolado lá no inventário. Claro. mesmo que não seja partilhado, porque já houve a venda para um terceiro. Isso que a doutora está explicando acontece muito nos casos práticos. Às vezes, o que acontece? As famílias passam por dificuldades financeiras, né? Quem não passa hoje em dia? E aí, o que acontece? Falece o patriarca ou a matriarca e abre-se o inventário. Só que, às vezes, antes de ser abertos os inventários do decus, dos patriarcas, das matriarcas, o que acontece? Os próprios já fizeram, como antigamente, um contratinho particular, que não tem muita validade hoje em dia, de compra e venda. Né? E aquela coisa, não se preocupavam em pagar o imposto, o ITBI, para passar para o nome. Ah, deixa para lá, depois a gente passa. Quando procura a gente, um especialista, um advogado técnico em direito de família e sucessório, e cartório de notas também, de imóveis, é bem claro, ele vai ficar assustado, porque às vezes ele não está com advogado, está com despachante, eles vão no cartório de imóveis, segundo, primeiro, terceiro ofício aqui em Belém do Pará, e aí o que acontece? Vai vir uma nota de exigências, não é uma, vai ser 10, 20? Várias exigências. Muitas exigências. E aí obviamente, obrigatório, os cartórios estão exigindo de imóveis, que tenha, na verdade, uma escritura pública de compra e venda. Que é isso que garante a validade. E, claro, a transferência do bem, o TBI, pago por nome de quem ficar aquele bem. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando a gente fala daquele momento que vai fazer a partilha, aí a gente citou que várias pessoas não têm condição. Então Sim. ele pode, teoricamente, fazer tanto por via judicial Sim. quanto por via extrajudicial. Questão de tempo. Qual corre mais rápido? E como escolher qual optar? Muita boa, excelente pergunta que você fez. O que corre mais rápido, deixando aqui bem claro, sempre vai ser o extrajudicial, tá? Por quê? Eu tenho muitos casos de inventários, que já peguei inventário que eu sou, na verdade, já tem 7, 10 decursos, ou seja, sucessivos. Então é muito complexo, porque você vai fazendo uma árvore genealógica, neto, bisneto, e assim vai. E é muito E complexo. com o tempo, até os herdeiros falecem e criam Falece. E o que acontece? No nosso tribunal hoje, não estou falando que está tendo essa inércia, mas é muito processo. Quando você falou dessa resolução de, obviamente, reduzir os processos do Tribunal do Estado do Pará ou de outros tribunais do Brasil, é de extrema importância. Vai garantir celeridade, que estás perguntando, vai garantir, na verdade, uma efetividade maior do direito sucessório. Por quê? Tem processos que já estão em mais de 20 e poucos anos. Só que o que acontece? Só vai finalizar no momento que tiver advogados conciliadores, deixando aqui bem claro, que não estão ali para colocar o circo para pegar fogo. Tá? Deixando aqui bem claro o termo bem popular. Mas que estão ali para tentar conciliar. E numa conciliação, mesmo já estando judicializado, é o que tu perguntaste, que demora muito, o que acontece?
É muito rápido quando você concilia, quando você pede a transformação do rito para rolamento sumário e pede, obviamente, que o juiz, no caso, acate a homologação desse acordo, da partilha já, do formal de partilha já esboçado e apresentado. Quando você fala em partilha, é interessante a gente salientar o que pode ser partilhado de fato. Existem imóveis que a pessoa só tem um contrato de compra e venda, existe imóvel que a pessoa tem só uma concessão, existe imóvel que não tem nada. E quando ocorre o falecimento, vira uma confusão, porque as pessoas não sabem nem para onde correr para resolver. Haja vista que eles não têm de fato a propriedade. Sim. O que se faz no inventário quando se depara com essa situação? O que eu costumo falar, igual o doutor João falou, para o pessoal entender de forma bem clara, é como se fosse um retrato. Faleceu. Que o pessoal chega no cartório, chega com o advogado, começa a contar, mas a gente tinha um contrato particular entre a gente. Calma. No dia que o nosso inventariado, que é o decurso do falecido, no dia que ele faleceu, porque é o princípio da SAISI, né? No dia que ele faleceu, vamos tirar uma foto. O que tinha no patrimônio dele? Ele tinha esse imóvel em nome dele está na matrícula. Ótimo, é propriedade. Sim. Então, o que a gente vai passar para os herdeiros é o mesmo direito que ele tinha. Se ele era o proprietário tabular, se o nome dele estava na matrícula, no registro de imóveis, os herdeiros vão ter propriedade. Esse aqui, ele tinha um contrato de promessa de compra e venda com a construtora. Não chegamos a formalizar, ficou no contrato particular. Lá, na matrícula, está o nome da construtora. Sim. Então, ele tem direitos de promitente comprador. Então, a gente vai passar direitos aquisitivos de promitente comprador para os herdeiros. E depois os herdeiros vão ter legitimidade para poder formalizar com essa construtora e receber a propriedade. Regularizar, no caso. Ele tinha uma casinha lá que foi por uma folha de caderno que a pessoa passou para ele. A gente ficou lá muito tempo. É posse? Posse? Vamos passar posse. Então, a gente vai passar a mesma características. Então, isso é muito importante vir até na petição do advogado. Sim. Porque, às vezes, alguns colegas colocam tinha esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel. E tem alguns que se furtam também de colocar esse tipo de bens. Isso é uma outra pergunta muito interessante. Eles falam assim, nesse momento, a família só quer fazer o inventário do imóvel 1 e 2. O 3 e 4 vão fazer futuramente por uma sobrepartilha. Pode, né? Eu falo depende, porque eu nunca vou falar que não também. Porque não depende só de mim. Depende. Eu obedeço ordens. Eu copio o que está no laudo de avaliação. Se o auditor da Cefa colocar o bem 1 e 2, fica tranquilo. Só vou colocar o bem 1 e 2 na minha escritura de inventário e partilha. Se o auditor da Cefa colocar o bem 1, 2, 3 e 4, eu vou ter que copiar tudo. Não pode o laudo trazer 4, eu coloco 2. Aí eu não posso fazer. Então, o que eu falo? A gente vai orientando. Tá no imposto de renda? Poxa, então coloca, porque o auditor vai conseguir verificar. Mas tem um bem que é objeto de litígio. Poxa, esse daí não vai ser bem sonegado. A gente tem uma previsão na lei que é objeto de litígio, não precisa trazer agora, pode ser numa sobrepartilha. Então, o que colocar? O advogado tem que ter esse sentimento e conversar com o seu cliente, com a família. Tudo que estava no momento do falecimento como titularidade. E tudo o quê? A gente está falando muito de imóvel. Jazigo. Eu pagava lá no cemitério. De colocar o jazigo. Título da Assembleia, tributo. Clubes, porque mesma passa. Mesma coisa. Então a gente transfere Precatórios, tudo. às vezes tem precatórios, eu não Precatório. quero colocar. Eu sempre falo para o cliente, doutora Larissa também, como também Ian fala, a mesma coisa, a gente tem a mesma teoria de se tem um precatório que já está realmente prestes a receber, não vou colocar, só depois. Doutor, agora não, quero gastar esse dinheiro. E se eu não colocar, o que acontece? É importante a gente falar. Perfeitamente. Primeiro que você vai poder responder tanto em esfera criminal, Sim, tributária, a gente tem sim. várias coisas que podem acontecer, Sim. e vai ficar muito mais custoso, porque se trouxer nesse momento, é uma ida à Cefa, uma atualização de certidões, imagina vários herdeiros, Para receber esse precatório, ele vai ter que fazer o inventário. trava tudo, você vai ter que fazer uma sobrepartilha, e todo o processo de novo. Isso, é sobrepartilha, Mas é mais custosa. O grande problema do precatório é que ele vai gerar custo, né? Vai. E às vezes o precatório, como todos sabem no Brasil, leva um tempo longo para Mas aí o receber. que A acontece? gente está fazendo vários inventários com precatório recentemente, Foi. né? Eu fiz um recente, foi ano passado também no cartório chama com a Larissa, que até aquela coisa, a dúvida da família, coloca ou não coloca? Eu falei, vamos colocar, porque tá prestes a sair, já tá
transação julgado, só falta realmente ser liberado, né? Então, é por isso que eu falei, pelo às Estado. vezes é analisar Mas vamos também colocar, em porque qual período senão- está explicatório. Viu, Paulo? Senão depois vocês vão gastar mais ainda. Vai ser mais custoso fazer a sobrepartilha. Então, o que acontece? Colocamos, finalizamos o inventário, foi homologado, tudo bonitinho, e receberam tudo, foi partilhado tudo, e na hora que receberem o benefício precatório, que já está saindo, acho que esse ano agora, eles vão partilhar conforme está lá no inventário. Já está feito. Já, declarar imposto de renda, tudo bonitinho, porque tem cruzamento, é isso que as pessoas não entendem, né? Ah, vou fazer um inventário, olha, o que for feito lá no cartório de nota X, o tabelião vai informar, inclusive, para a Receita. Isso é muito importante também, inclusive Entendeu? em compras e vendas, né? As Sempre. pessoas falam, Sempre. eu não vou declarar, É, o cartório é muito dedo duro. Nossa, recentemente, É obrigatório, então, né? várias normas para cartório nos últimos anos nos obrigam a informar todas as transações que acontecem no cartório. Vocês são agentes obrigatórios do COAF também? Do COAF também. Então, agora que está chegando a época, né, de Sim. imposto de renda, a pessoa vai abrir o seu Gov, porque hoje as informações cruzam, como o doutor João falou. E a pessoa vai ver lá. Já vem aquela. Eu não tenho tempo, eu não quero pagar um contador. E aí eles pegam Precisa já estar lá já no Gov. praticamente pronto, só que eles não observam. E lá, o que você fez em cartório, Quem contou? doação, cessão, Compra tudo. e venda, toda vai vir transferência tudo imobiliária. declarado no teu imposto de renda, já, obviamente, feito automático. Aí ligam para o cartório e falam, mas poxa, vocês informaram. A gente informou no dia que você fez, a gente já informou. Doutor Paulo, outra coisa também importante a gente frisar aqui, que eu lembrei agora, a gente conversando, tu falasse sobre o vulnerável e suficiente, tá? E aí, às vezes, você fala assim, porque, muito importante o que você falou, as pessoas acham que no cartório, fazendo inventário extrajudicial, não tem alguma isenção. Existe, sim, portarias que garantem isenção. Em valores, obviamente, de bens, se não tiver tanto bem, X. Então, isso daí garante isenção. Agora, tem gente que fala, doutor, eu prefiro ir judicialmente e tentar pedir a gratuidade de justiça. Hoje, no tribunal, não estou falando só aqui do Pará, estou falando em geral no Brasil, é muito complicado você chegar e pedir gratuidade no inventário. Eles podem até conceder. Eu vejo que aqui no Pará eles concedem, em alguns casos, quando tem realmente herdeiros que já são idosos, com doenças crônicas já complexas, muito gasto de remédio, obviamente saúde, eles concedem, na verdade, uma gratuidade inicial. Inicial, doutora. E aí o que acontece? Finalizou, homologou o processo, vai pagar a Cefa, o TCD, vai pagar a ITBI de quem comprar ou de quem ficar para transferir. O que vai acontecer? Terminou o processo, simplesmente vai ser cobrado as custas porque finais. A pessoa vai receber patrimônio. Vai, é mais ou menos isso. Então tem que levar em consideração, até sobre o ponto da celeridade, a questão de fazer em cartório, fazer na justiça, a depender da sua pressa. Porque todo mundo, quem nunca ouviu falar que tem um inventário travado na justiça há anos? Sim. E os cartórios são instituições preparadas para poder receber todo e qualquer inventário agora, todo e qualquer mesmo, até com herdeiro incapaz, menor. Ou idoso, e qual é a diferença do princípio que rege lá no Poder Judiciário, o inventário judicial, e o que rege o inventário no cartório? Lá no Poder Judiciário, o impulso é oficial. Sim. Então, a vara, você tem que ir lá pedir, poxa, é o impulso da vara, é o impulso oficial. O andamento depende do andamento do processo de acordo com a vara, de acordo com a máquina judiciária. No cartório, não. Inventário só trava em cartório quando tem pendência. Perfeitamente. Documentação não apresentada, certidão que não sai. Agora, apresentou tudo para o cartório entrega o inventário. Então, Larissa, muito mais sério. É muito importante frisar, essa resolução que a gente falou no início, 571, 2024, quando a ministra lá na terceira turma do do STJ frisou, o que o doutor Paulo citou bastante, a autonomia da vontade, ela focou muito nesse princípio. E ela falou, gente, mais ou menos esse pensamento, gente, para que a gente vai fazer uma judicialização, assoberbar mais do que já está os tribunais, e deixando aqui bem claro, vai garantir o quê? A falta de celeridade, sim, porque é um juiz para milhões de processos, tem gente que não entende isso. O processo é Chega caro. o cliente contigo, doutor, o processo... Não é bem assim. Hoje, é muito complicado. Hoje um processo judicial de inventário leva quanto tempo, em média? Vocês têm essa métrica? Sim, se não tiver nada complexo, sem documentação, sem nada, tá levando em termo aí, vamos colocar, uns 5 anos. E quanto tempo levaria um extrajudicial nas mesmas condições? Se todas as documentações... Porque quando a gente dá entrada, doutor Paulo, o que acontece? A gente dá entrada na petição,
a tabelião ou tabelião do cartório que você escolher de notas, de ofício de notas, vai analisar, vai autorizar, você vai fazer o pedido na Cefa, porque vai ter que gerar o laudo. Não, mas se não tiver nenhum contratempo, se for pegando dois processos similares, completos, sem estar faltando documentação, Olha, tudo se não- alinhado, Se tiver completo, qual que seria eu os te falo, prazos? você consegue finalizar esse inventário tudo direitinho, 2 meses, 3 meses. Se tiver com complexidade em relação à falta de documentação ou documentação pendente que os herdeiros não estão conseguindo trazer, aí demora um pouquinho em si, doutor Paulo. Porque você vai ter que ir para órgãos públicos tentar sanear e conseguir essa Então, mas documentação. aí, no máximo, Agora, ali, uns 4 Toda a meses. documentação apresentada no cartório? Na mesma semana. Rapidinho, Na mesma consegue, semana. Com tudo Então- apresentado. Então você sai de uma demanda judicial de 5 anos para uma demanda extrajudicial de uma semana. Doutor Paulo, se for no judicial tiver complexidade em relação à documentação, em relação a alguma discussão dos herdeiros, você pode esperar que o tempo que a gente está levando aqui, às vezes, é mais de 10, 15 anos. É mais ou menos isso. Então, às vezes, a gente está se dependendo, doutora Larissa, quando não tem uma conciliação, tem um acordo, tem um consenso unânime dos herdeiros, de herdeiros idosos, deixando aqui bem claro para vocês, ser inventários sucessivos, de você estar aí tentando fazer um acordo, tentando fazer uma conciliação, um dos herdeiros idosos falece. Abre-se novamente o outro inventário dentro que tem que chamar os filhos desse, o marido, se for a esposa, ou vice-versa. Porque se você não fizer isso, doutor Paulo, resumindo, a gente não consegue terminar nunca. E eu já peguei casos que, infelizmente, em questão de menos de 1 ano e meio, 2 anos, os herdeiros que eram um inventário com muitos filhos, muitos herdeiros, faleceram mais de 5 já. Eu vejo que o papel do advogado aí, como conciliador, Sim. é imprescindível. É tudo. Então, o advogado, como orientador, tem que levar essa realidade para o cliente. Primeiro Você que- vai substituir, você pode resolver seu processo extrajudicialmente até em 1 semana Dessa ou forma. até em 5 anos. Ou vocês no vão ficar judicial. brigando O que aí. você quer? Exatamente. É mais ou menos Agora tem algumas dinâmicas interessantes que pode ser efetuada através do cartório, que seria a questão do enotariado. Muitas das documentações que ali serão apresentadas, você pode resolver e fazer reconhecimento através do enotariado. Então, quando se trata de um inventário extrajudicial, Aham. que tem várias pessoas que moram em estados distintos ou mesmo países distintos, você teria essa facilidade também, né? Tem também, a pandemia trouxe isso, né? Os cartórios de notas a nível Brasil, eles deram um passo gigantesco. Então foi horrível o que vivemos em 2020 na pandemia, mas em maio de 2020, o Conselho Nacional de Justiça editou à época o provimento 100, hoje incorporado no provimento nacional 149, sobre o enotariado, o que não se imaginaria que fosse possível de uma forma tão no futuro próximo Tudo. você assinar uma escritura, fazer uma compra e venda sem pisar no cartório, fazer um inventário, terminar uma escritura de inventário, mandando a documentação Perfeito. online, assinando online, fazendo uma videoconferência e recebendo um PDF, que é nato digital, não imprima, Isso, senão é uma imediato. cópia simples, todo online. Então, isso tudo foi graças à plataforma do enotariado e de qualquer lugar do mundo, você tendo uma internet e tendo a possibilidade de fazer uma Funcionando, tudo bem. videoconferência, que não é por uma videoconferência de WhatsApp, né? A gente sabe que hoje os clientes, eles também falam, que horas vocês vão me chamar aqui no WhatsApp? É assim Que eu tô mesmo. corrido, tô na rua. É um link de uma plataforma nacional, porque tem que ter segurança jurídica. Larissa, vamos lá. Então me ajuda aqui. Vamos fazendo as correções. Quais são as vantagens do inventário extrajudicial? Um tempo infinitamente menor, saindo de 5 anos para 1 semana, dependendo do caso concreto. Eu vejo a questão dos custos, porque O a vara, custo- quando demora, fica pagando-se na Fica, justiça. fica, O cartório você paga uma vez, terminou, acabou. O custo, teria também a questão da agilidade documental, que poderia Perfeitamente. efetuar também. Perfeitamente. A questão da facilidade de assinaturas, eu acredito que no Sim. judiciário você passa uma procuração, se você não puder, alguém te representa, e em audiências. O desgaste emocional também poderia ser colocado, Claro. porque quando tem Muito, judicialização, muito. parece que tem um Doutor desgaste. Paulo, a gente que trabalha com inventário, a gente pega casos todo dia, que é aquela coisa Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes por um objeto ínfimo, um valor assim minúsculo. Mas do nada aquela coisa. Tem um lado sentimental, às vezes, dos irmãos, ou da companheira, ou da segunda esposa, contra o filho, que eles ficam, na verdade, em algumas picuinhas que não resolve nada. E, ou seja, só piora a situação. Então, isso que a doutora Larissa falou é extremamente importante.
os colegas que atuam nessa área, eles têm que ter em mente que a conciliação, chegar num acordo, é o principal hoje em dia. Porque senão, se você colocar fogo numa picuinha, tem coisas, por exemplo, que eu escuto de um irmão X que eu não posso falar para outro irmão W. É mais ou menos isso. Então você também tem que ser. E as pessoas se sentem parte da composição Sim, também, né? sim. Aquele pertencimento da decisão. Sim. Quando as pessoas É. fazem esse inventário judicial, todas as eu pessoas sempre fazem a falo o composição. seguinte, No Aquela, cartório é a vontade delas. até aquela sensação familiar ali restabelece. E Quando olha, você tem esse conflito judicial, doutor Paulo, E tem a gente uma tem teoria liberdade minha, eu vou de falar aqui, colocar até condição. uma teoria minha que eu brinco, né? Eu falo assim, nada é eterno, ninguém é eterno. E aí, quando eu vejo uma briga muito feia, eu sei muito bem o momento que o fogo tá, a labareda lá pro teto, eu espero baixar, apagar, para eu poder entrar e tentar conciliar. Eu sempre falo para eles, olha, a melhor coisa que tem é vocês receberem vida. Porque senão vai abrir sucessão de sucessão. Vai nem desfrutar. Filho, neto. Não era isso que vocês querem, não é isso que o pai de vocês, que está do lado de Deus, no caso concreto, quer. Então, preste atenção, por uma besteira, vocês estão fazendo, na verdade, um vendaval, um maremoto, uma tempestade. Então, o que acontece? Nada é de ninguém. Ah, porque a casa é minha, doutor. Porque a borracha é minha, casa que hipoteca, tô brincando. Não, é seu, é um direito de propriedade momentâneo. É a minha teoria. Então, o que acontece? Ninguém é eterno. Então, o materialismo tem que ser deixado de lado. Se você está vivo, se você está bem, graças a Deus de saúde, receba o que o pai de você, que a sua mãe deixou, divida de forma igualitária. Então, negocie com o seu irmão. Quero ficar com essa casa, doutor, vamos fazer aqui uma sessão, vamos fazer alguma coisa. Beleza. Então, isso é mais importante hoje em dia. Então, quem trabalha com direito de família e sucessões é puro sentimento. Só que você vai ter que ser muito racional para conseguir solucionar e não colocar picuinhas que você escuta do lado A, do lado B, do lado C. Porque senão piora. Entendeu? Você está ali para conciliar. E aí, quem é esperto, né? E quem trabalha com honestidade. Então, nós que trabalhamos com o direito sucessório, temos que ter esse lado humanitário também. Sim, sim. Humanitário. E o advogado tem que estar preparado. E Porque o é muito gasto triste. emocional é muito pesado. É. A gente diz que não absorve, a gente absorve sim, Super. quem atua nessa área. Eu, pelo menos, sou humanitário, então eu absorvo. Só que eu tento me colocar no lugar e eu falo, calma, eu já sei como tentar solucionar. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ter em mente, é que a conciliação é o mais importante. E como temos agora mecanismos recentes que garantem celeridade, né? Garantem realmente nem judicializar, fazer uma coisa muito mais rápida e célere, é importante frisar isso. Porque o que acontece? Eu tenho a teoria também da autonomia da vontade. A decisão da ministra da terceira turma da STJ, para garantir, inclusive, essa aprovação, né, dessa resolução, alterando a resolução 35 de 2007, de cartórios, de notas, tudinho e tal, é muito importante ela deixar bem claro no ponto de vista dela. Para que judicializar? Para quê? Só em último arrate, último caso. Se existir litígio, a gente judicializa. Caso contrário, vamos fazer acordo. Vamos para o cartório, que é rápido, célere e menos custoso. E, obviamente, mais em conta. O judiciário encaminha para isso. Ele direciona para a questão da composição. Na a gente verdade, o percebe até judiciário, pelo PMEC. ele está de portas abertas. Só que o advogado, que é a porta de entrada que o cliente procura, Sim. muitas vezes vai no advogado. Sim. Aconselhador, assessor jurídico, não vai no tabelião. Sim. O advogado, e a gente já escutou isso no cartório. Mas, Larissa, Meu doutora advogado Larissa. diz que a gente vai dar entrada na vara X porque lá ele tem um colega. Não, Mas não tem nenhum problema, não tem nenhum litígio. E porque diz que conhece alguém numa vara do Poder Judiciário, deixou de fazer um inventário que cumpre todos os requisitos para fazer Mas a gente cartório. pode retirar esse inventário que está no Pode, judicial e não é pode, judicial? super pode. É Pode só sim. peticionar, não precisa nem, pelo menos eu nem aguardo, é só peticionar falando que vai levar para o extrajudicial. Então, o primeiro que tem que direcionar, porque é no advogado que o cliente vai confiar. Mas às Se vezes ele a falar pessoa... que tem que entrar no Poder Judiciário, vai. Mas a gente observa também que existem alguns litígios que eles podem ser sanados se tiver uma pessoa que tem preparação e Sim. conhecimento ali para fazer a composição. Então, vai depender muito do advogado. A gente Super. percebe que tem advogados que conseguem sentar com os clientes, conversar, orientar,
mostrar as perspectivas, porque é muito difícil, relacionamento, perspectiva, análise. Às vezes a mesma situação, as pessoas estão até concordando, mas a maneira que eles se portam e se colocam gera atrito. E esse atrito por si só já judicializa. Às vezes é só levar para a perspectiva do outro, criar empatia e demonstrar as benéficas do processo extrajudicial que automaticamente a coisa vai fluir. Mas a gente observa que muitos colegas advogados às vezes não estão preparados para a composição. Verdade. Ele está mais preparado para o litígio. E particularmente, eu gosto de resolver rápido. O advogado resolvendo o processo recebe A honorário. naturalista também trabalha o dia inteiro, né, direto no cartório dela, com isso eu trabalho na parte do escritório. Então a gente percebe às vezes também que a gente vai fazer umas conciliações, só que tem partes realmente que estão tão assim, como eu posso falar, massacradas emocionalmente com a situação que está vivendo, no inventário litigioso, com uma das partes, uma parte da família, que às vezes você percebe que não é só a nossa ajuda para poder conciliar. Mas às vezes a gente até fala, olha, procura um psicólogo, então está muito complexo o teu caso, realmente está muito desgastado, vai procurar também um médico, um porque a psiquiatra. origem, né? Porque às vezes começa Só da que origem pequena e escala. Quando você mostra para esses clientes que a conciliação, que um acordo bem feito, visando de forma igualitária, porque já chegou casos que eu peguei, que eu fui o advogado, eu fui o sucessor de vários colegas, no caso, que eu percebi que quando foi feita a minuta, o formal de partilha lá no fórum, em 1900 e tal, que foi aberta aquela briga inteira de nunca termina, de sucessório, a gente percebe o quê? Que foi feita de forma totalmente equivocada a partilha. Por que é tão comum isso, João? Quando a gente pega esses processos de inventários antigos, existe uma mudança constante de advogado. Parece que a animosidade daquele relacionamento estende até os advogados. Perfeitamente. Já observaram isso? Que os processos litigiosos de inventário tem essa mudança constante de advogados? Interessante. Já. Tem até a gente brinca, né? Que entra nessa área, quando a gente realmente analisa o caso, vê que tem solução, que é aquela coisa, a gente não pode enganar ninguém, né? O colega que atua nessa área tem que ser muito transparente, diligente e cristalino com as partes. Então a gente fala, olha, tem condição sim. Não tem condição. Então, tem como vir, ou mexendo lá essa partilha, e é aquela coisa. Só que você percebe, doutor Paulo, que às vezes o processo é tão complexo, você vai analisar, vai perder bastante tempo, e aí o que acontece? Você já fala, e às vezes até você vai procurar um outro colega que estava, um advogado que estava anteriormente, e aí até o juiz brinca, não estou brincando aqui, não vou falar vara, né? Tem um juiz que fala assim, doutor, vá se benzer, independente da sua religião, tenha Deus, que o senhor já está aqui, no caso, como 10º advogado. Os outros já tudo faleceram também. Pela demora também. De 25 anos eu peguei um processo. Já tem 25 anos. Nunca finalizou. São dois tipos de processos complexos, né? O inventário e tem a recuperação judicial. Tem pessoas que falam que preferem uma recuperação judicial do que o inventário. Tão complexo que é o inventário judicial. Doutores, vou abrir aqui espaço de fala para vocês fazerem uma reflexão final. Fiquem à vontade, quiser trazer novos temas, novas observações, estamos aqui dispostos a ouvi-los. Obrigado, doutor Paulo, pelo convite. É também um grande prazer aqui de estar do lado da doutora Larissa, né? E já trabalho bastante no cartório dela, né? Que é o primeiro cartório aqui, o cartório Sherman, de ofício de notas, e tive esse prazer, né, de ter, na verdade, aqui uns casos recentes para essa resolução, 571, foi que a gente veio falar, até por testamento particular, né, que a gente conseguiu, e finalizando no caso inventário extrajudicial no cartório da Sherman, que é a tabelinha da doutora Larissa, né, e assim, a doutora Larissa trouxe várias inovações também, sempre ela está antenada, né, é muito legal trabalhar com gente que não estou falando que, vamos colocar, olha, tá ultrapassada, não, mas que está realmente acompanhando as evoluções do direito, que está de olho nas resoluções novas que ninguém tinha aplicado, em alguns casos, eu posso lhe falar. E assim, nós estamos aqui trazendo essas informações para os colegas, né, que também têm dúvida em relação a essa matéria recente, atualíssima, no direito de família e sucessões. E aquela coisa, se a gente for ficar falando, como eu brinquei quando eu falei com você, doutor Paulo, a gente fica até amanhã. Que é muito extenso, é muito instigante esse tema que a gente está falando, né? Mas o importante a dica que eu dou e deixo aqui também é que
quem está atuando, quem está aplicando, já pode aplicar. Estou com dúvida, não, eu posso usar essa resolução? Pode, procure um cartório de notas, procure um advogado realmente bom, que seja conciliador, que conheça a matéria também, né, para fazer tudo direitinho, como tu perguntaste agora anteriormente. Ah, mas tem problema? Tem problema porque não foi feito de forma correta. Exato. Então, quando você tem pessoas honestas, transparentes, que trabalham de forma ética, tanto o cartório quanto um advogado vão ter sucesso e vão conseguir, que é o principal, trazer a paz de espírito no direito sucessório para uma família que está enlutada, né? Que às vezes fica muito tempo até perdidos para iniciar um inventário, que é muito doloroso realmente, mexe com o emocional de qualquer ser humano, mas temos que estar de forma tranquila e, obviamente, de forma humanitária, ajudando essas famílias para poder trazer a solução e trazer essa partilha final. Eu agradeço o convite, doutor Paulo, uma honra estar aqui com o doutor João, tratando desse tema. Eu amo direito de famílias, direito das sucessões. Essa resolução 571, ela trouxe muita novidade, a gente hoje aqui tratou das novidades, mas como tem algumas críticas em relação a ela, eu tenho críticas em relação a ela, né? Acho que como toda norma que vem, sempre a gente gostaria que tivesse melhor. Então a gente esquece um pouco de agradecer as coisas boas que aconteceram e já fica, poxa, mas não dá para fazer assim? Uma crítica, por exemplo, que eu tenho foi sobre, a gente estava até conversando antes de iniciar a gravação, que essa resolução, ela falou que se o inventário tiver um testamento revogado ou caduco, eu ainda assim não posso fazer o inventário sem ajuizar a ação de abertura, cumprimento e registro do testamento. Isso porque crítica? Porque no estado do Pará, nas normas cartorárias do estado do Pará, antes da resolução 571, que é nacional e agora eu tenho que obedecê-la, mais do que o meu código de normas, eu podia fazer inventário em cartório se o inventariado falecido tivesse deixado um testamento e ele já revogou. Então, eu fiz o testamento, ou fez com o doutor Zeno Veloso, que fez diversos testamentos antes de mim lá no primeiro fio de notas, nossa referência, expoente. Veio comigo, por exemplo, como eu também já fiz vários, revoguei o testamento. Revoguei, não tem mais testamento. Faleceu. A gente vai ter ainda, com a resolução 571, a gente vai ter que entrar no judiciário só para o juiz falar, tá revogado mesmo? A mesma coisa com o caduco. Sim. O caduco é aquele que perdeu o objeto. Deixei um carro. Aí faleceu, não tenho carro, caduco, perdeu o objeto. Eu tenho que entrar no judiciário só para fazer a abertura desse testamento, para depois fazer o inventário extrajudicial. Isso não era necessário antes. Então, essa ação, que é importante, a gente acabou não falando, é uma ação autônoma de abertura de testamento. Quem faz inventário judicial, não pense que o juiz do inventário vai também já olhar o testamento. Não. Até quem faz inventário judicial tem que parar o inventário judicial e abrir uma ação autônoma, outro processo para fazer a abertura desse testamento. Doutora Alice, tem até ações já que a gente ajuiza que podem ser cumulativas. Você pede, obviamente, a abertura e cumprimento do testamento, né? Ou se for um caduco, realmente essa revogação, para depois, no caso, seguir com o inventário judicial. Caso realmente tenha litígio, suspenso, ele fica parado. E não tem como a gente fazer extrajudicial. E ele fica parado esperando essa ação. Então, essa ação ela é imprescindível, seja com inventário judicial ou inventário extrajudicial. Eu sou entusiasta, participo de grupos de BDFAN, do Direito Civil a nível Brasil, para a gente empurrar, porque assim que a lei muda, né, que as resoluções vêm, a gente muda o direito de acordo com os casos práticos. Então, não vejo... Tem um artigo que está para ser publicado também, que eu critico muito, não vejo necessidade nenhuma de ir ao Poder Judiciário para se fazer a abertura. O que é a abertura? É a leitura do testamento para verificar se cumpriu os requisitos formais e materiais. Porque se eu, tabeliã, tenho fé pública, por lei, para fazer o testamento, por que eu não posso fazer o mais... Sim, se eu faço o mais, por que eu não posso fazer o menos, que é ler o testamento e cumprir aquele testamento? Então, isso... tem que sair do Poder Judiciário, porque um processo é caro, como falamos aqui, demora,
E o cartório o tabelião está totalmente preparado, ele e a sua equipe, para fazer o cumprimento desse testamento e terminar por ele mesmo esse inventário extrajudicial. Então, tem crítica? Tem. Se fala muito sobre a Resolução 571, né, em várias lives, em várias entrevistas, e muita gente acaba criticando. Sim. Mas vamos ver com bons olhos. Olha aí o direito mudando. Nós estávamos com um caso acontecendo, baseado na jurisprudência, Perfeito. veio o CNJ e solidificou a nível nacional. Perfeito. Então, vamos agradecer que essa resolução surgiu e agora esse fenômeno da extrajudicialização, da desjudicialização, ele está ganhando mais força, né? Está bem evidente. E Tá nós, muito- cartorários, estamos preparados, com a equipe preparada tecnicamente, para poder fazer todos os serviços que vêm Sim. para cartório, nenhum vai embora, todos ficam. Todos que vêm pela desjudicialização ficam. Acho que isso é os números, né? Os números Sim, sim. do Justiça Aberta, do CNJ, eles mostram como os cartórios estão preparados para poder fazer essa entrega para a sociedade do seu direito. Perfeito. Sabemos que pela multiportas pode ir para o judiciário, ter acesso à justiça, mas o cartório também é acesso à justiça. A sentença é a mesma força que tem a escritura. Perfeitamente. As pessoas, quando recebem a nossa escritura de inventário, perguntam: cadê o formal de partilha? Tá aí. É a escritura de inventário, Perfeito. é o seu formal de partilha, é um título que pode ser executado. Então, confiem nos cartórios, né, cada vez mais, porque os cartórios estão preparados, tem muita novidade, como assinatura eletrônica, recebimento online de documentos, e muita liberdade aí. Eu brinco lá no cartório que quem entra no cartório não pode sair sem solução. Então, a gente veio aqui para resolver. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fico à inteira disposição para sempre bater um bate-papo agradável como esse de hoje. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa Obrigado, tarde, boa pessoal. noite, dependendo do momento que esteja nos ouvindo. Até a Tchau. próxima.